Fala galera, eu sou Daniel Freitas e vamos falar de 2025, que entrou para a história não como um ano de reconstrução, mas como um ano que as promessas foram destruídas de vez. O discurso era estabilidade, responsabilidade social e crescimento. Só que a realidade foi bem diferente. Rombo fiscal, escândalos de corrupção e um país totalmente desacreditado. Para muitos brasileiros, esse governo atual está sendo pior que uma pandemia mundial. Não por um vírus invisível, mas por decisões políticas, escolhas ideológicas e uma máquina pública cada vez mais inchada. Hoje vamos entender o que ocorreu em 2025. Economia, corrupção, STF e os nomes que vão disputar o futuro do Brasil. Vamos começar pela economia, que foi o grande calcanhar de Aquiles do governo em 2025. Desde a eleição desse atual governo, nós já sabíamos que eles não iam ter muita responsabilidade fiscal. Nunca foi o slogan de campanha deles, mas aparentemente o desgoverno foi muito maior do que nós esperávamos, porque as estatais bateram um rombo histórico que nunca foi batido antes, o pior déficit da história das estatais. E é claro, como todo governo petista, as estatais já viraram cabides de emprego, centros de indicação política e começaram a dar prejuízos bilionários. Enquanto isso, a dívida pública cresceu, o déficit fiscal explodiu, o custo de vida aumentou e, é claro, o bolso do brasileiro ficou menor. E o mais incrível, para tentar acabar com esse rombo, o que o governo faz? Cria mais imposto, cria mais imposto, cria mais imposto. Não à toa, nós batemos os recordes. Todos os recordes foram batidos em arrecadação de imposto, tanto em 2024 quanto em 2025. Então, o problema não é a falta de dinheiro, é a falta de gestão. Mas é claro, segundo a narrativa do governo, a culpa não é deles. A culpa é da gestão passada, a culpa é do cenário internacional, ou qualquer fator externo que tire a culpa do governo e bote em outra pessoa. Mesmo os dados mostrando uma coisa completamente diferente. O fato é que o problema está dentro do governo. Mais gastos, mais impostos. E menos coragem de cortar privilégios. E a promessa de picanha e cerveja foram substituídas pela maior carga tributária dos últimos anos. E aí o brasileiro nunca pagou tanto e recebeu tão pouco. Agora, se a economia está indo mal, também temos um outro fator, que é os escândalos de corrupção. Como de praxe já nos governos petistas, muitos escândalos de corrupção tomam os noticiários. E um dos escândalos foi o do Banco Master, que ainda está tendo suas investigações e ainda está no Supremo Tribunal Federal, com muitas suspeitas, conexões políticas, omissões e silêncio institucional. Não só silêncio, mas também favorecimento institucional. Nada de respostas rápidas, punições exemplares, gente sendo presa, gente na cadeia, gente devolvendo dinheiro roubado. Isso não ocorre aqui. O roteiro que nós conhecemos no Brasil é, na verdade, assim. Surge o escândalo, toma todas as manchetes e depois é jogado para baixo do tapete, como sempre. E o brasileiro, que tem memória curta, esquece logo. E aí nós temos também o escândalo do INSS, que surge no governo bolsonarista, com aquela ideia de desburocratizar rápido. Abriu várias porteiras para a corrupção e tem seu apogeu no governo Lula. Enquanto isso, os aposentados enfrentam filas, incertezas, atrasos e uma resposta pouco firme do Estado. E é claro, o governo sempre blindando quem está no topo. E a sensação que ficou desse ano é que a impunidade virou política do Estado brasileiro. E o outro protagonista de 2025 foi o STF. Não apenas nos julgados, mas legislando, criando as suas próprias blindagens institucionais, interferindo e redesenhando as regras. Leis que são reinterpretadas, a exemplo delas a do impeachment, que o ministro Gilmar Mendes recentemente soltou e que gerou grande comoção pública e acabaram adiando essa decisão. E o que mais choca hoje em dia, na situação do Supremo Tribunal Federal, é que às vezes, ataques direcionados a ministros, por serem pessoas públicas, se tornam um ataque supostamente à instituição. E isso é um grande retrocesso para a nossa liberdade de expressão. Do momento que você não pode mais criticar os seus líderes, a coisa começa a desandar. E no meio desse caos institucional, o STF virou o ator político central, sem votos, sem prazos e sem controle externo efetivo. E isso afeta demais a nossa democracia. É aqui que eu exalto uma reflexão a vocês. Será que o nosso STF não deveria seguir o exemplo das cortes europeias e só julgar casos abstratos, como constitucionalidade, a não constitucionalidade, e esquecer casos que ele julgue pessoas? Talvez seja a solução para o futuro próximo.
E o Congresso não ficou atrás no quesito desgaste. Mas desse daí, o governo se saiu melhor, porque a direita bolsonarista foi a que mais se desgastou nesse contexto, com a famigerada PEC da impunidade, sobre o pretexto de garantir prerrogativas para os deputados e senadores. Mas, na realidade, era só um mecanismo de autoproteção. A PEC simboliza o espírito de 2025, um distanciamento entre o poder e o povo, a autopreservação e o descrédito institucional generalizado. E qual é o recado que eles passam ao público? Se vocês nos ameaçarem, a gente se fecha, a gente se blinda mais e cada vez fica mais difícil atacar essas pessoas que supostamente deveriam nos representar. Temos também o Xandão e o fim da Magnitsky, onde o governo brasileiro, metaforicamente, abre as pernas para os Estados Unidos para tirar o Xandão, mas que também foi uma boa jogada para o governo, porque ele sai como um grande negociador para as eleições de 2026, para tentar arrastar os moderados, e tem o Xandão no bolso. Agora pro Xandão ele vai poder voltar a abraçar o Mickey normalmente, a partir do ano que vem. E no meio desse caos total, já começam a surgir os nomes para a eleição de 2026. Temos que falar primeiro do fenômeno recente, que criou um partido político que foi o grupo do MBL. Eles criaram o Partido Missão e já tem seu nome a candidato à presidência. Mas esse é o mais desconhecido dos três que eu vou falar aqui. E o discurso de Renan Santos é reto e claro. Endurecimento das leis penais contra o crime organizado, fim de vários privilégios e um suposto combate ao sistema. Mas o que mais impressiona nesta direita é que eles não estão ligados ao bolsonarismo. É uma direita anti-bolsonarista. É uma direita independente. Então, como o Bolsonaro tem uma rejeição muito grande, isso pode levar muitos votos ao candidato. Diametralmente oposto, temos Lula, que enfrenta um visível desgaste. Lógico, ele é o governo atual, vai enfrentar o maior desgaste, principalmente por promessas não cumpridas, uma economia fraca e alianças cada vez mais questionadas, e um índice de desaprovação muito grande. E temos também o Bolsonarinho, o Bolsonaro Júnior, que é o Flávio, que não largou de jeito nenhum o osso do espólio político do pai. Mas esse daí já vem muito desacreditado, por restrições óbvias, como já teve muitos escândalos de corrupção ligados ao seu nome, dificuldade de atrair o público mais moderado para o seu lado, mesmo ele estando batendo nessa tecla de que é moderado. Mas a família Bolsonaro já remete a descontrole emocional e a não moderação. E 2025 provou que as eleições ainda estão abertas, devido ao fato das duas pessoas que estão encabeçando as pesquisas estarem com uma rejeição muito alta. Isso pode fazer com que um terceiro nome surja com força. Eu botei um bônus aqui no final, porque eu esqueci de botar aqui no meu roteirozinho que eu faço para me organizar, mas é a prisão do Bolsonaro. Essa daí foi uma das piores coisas que aconteceram pro país. Não a prisão, tá? A prisão, na minha opinião, foi correta, porque de fato o cidadão lá tentou um golpe de Estado. Mas foi porque o ano inteiro se arrastou para essa prisão. E aí o legislativo ficava o tempo inteiro nessa negociação. Anistia aqui, anistia ali, PEC da dosimetria, enfim. Mas a hegemonia política vai ficar com a família, mesmo eles sabendo que um nome como Tarcísio de Freitas poderia ser mais forte contra o atual presidente Lula. E é aquilo que fica. Não importa se eu ganho ou se eu perco. Não importa o Brasil. O importante é que eu fique com o meu nicho da direita na palma da minha mão. Agora vamos para o resumo da ópera de 2025. Economia frágil, escândalos de corrupção saindo pelo ralo, instituições cada vez mais criticadas e fragilizadas, e um povo cada vez mais cansado, doente e sem esperanças no seu país. Não à toa, os índices mostram que muita gente está deixando o Brasil, muita gente qualificada, muita gente eficaz que poderia melhorar o nosso país, mas devido às condições adversas, preferem sair. É isso aí, galera. Se você gostou, o canal está nascendo agora. Curte, comenta e compartilha. Vai nos ajudar muito.